que cada um também traga a sua cota de energia edificante, do amor que pode cada um trazer, porque jamais possam esquecer aquele que já aprendemos. Então, esperamos que hoje nós possamos ser beneficiados com o amor de Jesus, porque o amor dele vai nos edificar, vai nos fortalecer para que possamos continuar na nossa jornada. E como sempre, nós temos sempre um momento da nossa sessão, uma voz que sempre fala, trazendo para nós uma mensagem através das suas palestras. E hoje a Margarete irá nos apresentar, como sempre, a sua alegria, a sua simpatia, que ela sempre faz, trazendo aqui sempre uma mensagem diferente, que vem preencher aquela lacuna que precisamos para seguirmos no aprendizado. Lembre-se que todo instante precisamos estar atentos. E para que possa a nossa reunião seja benéfica, possamos então fazer a oração inicial, para que então demos início à nossa sessão. E a oração que Jesus nos ensinou, partimos do momento de dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. A Margarete, que ela possa fazer uso, demonstrando, através da sua palestra, muito agradável que ela será realmente com você. A porta fechou. Não deixa aí não. Paga também, quero. Vou dormir, né? Não. Está todo mundo esperto. Tudo esperto. Então a gente vai. Boa noite primeiro, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente vai fazer uma. Gente, em primeiro lugar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar meu colete, tá? Porque ele tá de trás pra frente. Isso tá ao vivo, tá? Todo dia eu ponho o colete de trás pra frente. No escuro ninguém vê. É, não, mas eu acabei de ver. Outro dia foi a mesma coisa. Pelo menos não tá do avesso. Do avesso. Já sei. Agora vai ficar do lado direito. Pronto. Vamos lá. Então, a gente vai fazer uma reflexão do livro Pensamento e Vida, o capítulo 2, chamado Vontade. Esse livro, ele é uma cartilha, dito por Emmanuel, que ele é uma cartilha do mundo espiritual. Então, para eles, esse livro é a cartilha. Tá? Então, o primeiro capítulo... O primeiro capítulo, ele dá essa frase aqui no capítulo 1, tá? A mente é o espelho da vida em toda parte. Esse é o ponto fundamental. Então, por que a mente é o espelho da vida em toda parte? O que é o espelho? O espelho é aquele objeto que reflete uma imagem. Então, a nossa mente era esse espelho. Então, ela reflete para onde a gente está apontando o espelho. Tá? Então, volta para a gente. Ok? A mente funciona como esse espelho. Tá? Então, o que você está emanando foi para você. Então, ele diz assim, o que você vê nos outros lhe mostra você mesmo. Então, o que a gente vê de bom nos outros é porque a gente também tem. O que a gente vê de ruim no outro é porque a gente também tem. Então, por que eu tenho que pensar sempre bem, o bom, o belo em relação ao outro? Porque ele vai refletir o espelho que vem para mim. Se eu falar mal do outro,
eu estou espelhando de volta para mim. Tá? Você é um reflexo da sua mentalidade. Todos nós. Ok? Então por que eu estou falando isso? Vamos lá. Ele faz uma analogia nesse capítulo da mente humana a um escritório com departamentos. Então ele divide a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, ou seja, da consciência esclarecida, vigilante, daquela consciência que sabe para onde está indo, quais são os objetivos, quais são os seus propósitos, tá? E tem muita consciência por aí que não sabe nem que direção que vai. Né? Há um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então ele coloca a vontade como a diretora desse escritório. E centraliza alguns departamentos desse escritório. Departamento do desejo, da imaginação, da inteligência, da memória, departamentos da nossa mente. Tá? Quem é gerente dessa mente? Da nossa mente? A vontade. A vontade é a gerência da mente. Tá? Por que a vontade é a gerência da mente? Porque a vontade é uma potência da alma. É diferente de desejo, de querer. Desejo, ele tem sombra, vontade não pode ter. Porque ela é a grande propulsora da alma. Ela é aquela que movimenta a ação da nossa alma. Porque um ser que não tem espírito de vontade, ele fica estagnado, ele fica parado. Ele fica com pensamento, com sentimento, com ideias, mas ele não tem o movimento da ação. Porque falta o que a ele? Vontade. Querer fazer. Tá? Então a vontade é essa. Então a vontade é ela que vai te impulsionar o teu livre-arbítrio para a direção que você escolher. Então a vontade ela tem que te direcionar para o bem. Essa é a direção da vontade. Tá? Então ela coloca ela como a diretora desse departamento. Todos esses departamentos lá. Então o que o departamento do desejo, né, o que a vontade vai dizer para o departamento do desejo? Esse departamento, todos têm que estar a serviço dela. Então, o departamento do desejo é aquele das suas aspirações, dos seus propósitos, daquela direção que você quer, para onde você está desejando ir. É esse departamento que vai cuidar disso. O que está indo no departamento da inteligência? O departamento da inteligência é aquele conhecimento que você tem, as instruções que você recebe, os aprendizados que você tem. Para onde essa sua inteligência, todo esse conhecimento, tudo isso que você aprende, para onde você está colocando isso em prática? Aí a ação da vontade vai te impulsionar toda essa bagagem que você tem para uma direção melhor. A imaginação ela vai te voltar para o lado do quê? Da sensibilidade, do ideal, da criatividade. Então a vontade vai te impulsionar para essa direção. A memória é onde vai estar arquivadas as nossas escolhas, as nossas experiências, aquilo que a gente faz. Então ela vai arquivando tudo que a gente está fazendo. Tudo isso, quem manda? Vontade. Tá? Se tiver alguma dúvida, a gente pergunta, tá? Tentar passar. Então ele diz aqui: a vontade é a gerência desse departamento. Poderosa chefona. Tem que ser esclarecida e vigilante, porque ela governa todos os setores da ação mental. Por que a vontade tem que ser esclarecida e tem que ser vigilante? Ela tem que ser lúcida. Você tem que saber o
que você vai fazer. Você tem que saber que cada ação tem uma consequência. Quando ela é vigilante, por isso o Evangelho fala, vigiai e orai para não cair em tentação, é justamente por causa disso. Porque senão você deixa os departamentos tomarem conta da gerência. Então o departamento do desejo sobe para a gerência. O departamento da memória sobe para a gerência. E eles é que comandam. E a sua vontade fica que nem um barco à deriva. Você não sabe para onde vai. Então, quando ele fala que tem que ser vigilante e esclarecida, eu tenho que saber qual é a finalidade daquela ação que eu vou tomar. Quais são as consequências que aquela ação pode trazer. Por quê? Porque a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, aonde eu apontar o meu espelho, ele vai refletir de volta para a fonte. Tá? Então, a vontade é o botão poderoso que vai decidir o movimento e a inércia dessa máquina mental. Então, é ela que vai dar a escolha. Então, aquela pessoa que não tem propósito nenhum, já acorda, que preguiça, não sei o que vou fazer hoje, ai, tô cansado da vida, tô isso. Como é que tá os departamentos desse grande escritório mental? Eles estão parados. Eles estão sem movimento. Toda aquela potencialidade da mente dela está estacionada. Está estagnada, está na inércia, está parada. Então eu preciso ter esse impulso, que é ele que me leva para frente. É ela que me leva para o progresso. É ela que faz eu seguir. Senão a gente para no meio do caminho e fica. Porque igual aquela música, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, vida leva eu. Vida leva eu. Então ela vai indo, e você vai indo. A vida te empurra para cá, você vai para lá. A vida te empurra para cá, você vai para cá. A vida te empurra para o outro lado, você vai para cá. E cadê o leme da embarcação? Quem está no leme? É você? Ou é as circunstâncias? Ou é o externo? Né? Você tem que voltar para o leme. Você tem que voltar para a direção. É a vontade que vai te dar esse impulso. Ok? Continuar. Então ele diz assim, o cérebro é o órgão do nosso corpo físico, que é a expressão no corpo físico da nossa mente. Tá? E onde o nosso espírito também se comunica através do nosso cérebro, porque a gente tem um cérebro no corpo físico. Então o cérebro é o dínamo que produz energia mental. Então o cérebro recebe um estímulo, um impulso. Alguma coisa que acontece, você recebe aquele impulso. Teu cérebro registra aquela informação. Aí ele vai fazer como um dínamo, ele vai converter isso em luz ou trevas, tá? Ou sombra, vamos colocar sombra, né? Ele vai converter isso. Produzindo o quê? Uma energia mental. Essa energia mental, ela está de acordo com o que você tem arquivado nas suas memórias. Por isso que uma situação para uma pessoa tem uma reação e para outra tem uma reação diferente. Que depende do que ela tem nos seus arquivos. Então você recebe esse impulso. Produz uma energia mental segundo a capacidade de reflexão que ele é próprio. Então você vai refletir isso de acordo com aquela capacidade que você já tem. Com aquilo que você já tem em você. Por isso que as reações são diferentes de uma pessoa para outra. As interpretações são diferentes de uma pessoa para outra. Porque cada um vai decodificar isso conforme suas crenças, sua educação, seus valores.
o que tem arquivado dentro de si mesmo, o que traz de experiências passadas. Então cada um tem uma HD aí fechada, que é sua. Tá? No entanto, na vontade que temos o controle que a dirige, nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, a hora que eu decodifico essa informação, esse impulso, a vontade que vai controlar. Ela vai ser aquele botãozinho que vai dizer para mim, vou por aqui ou vou por ali. É o teu botãozinho do livre-arbítrio. Você vai escolher. Só que essa escolha tem uma reflexão pela lei de causa e efeito, que pode comandar os problemas do nosso destino. Dependendo das ações que você tiver agora, elas estão direcionando o seu futuro. Então, hoje, a gente colhe as ações da minha vontade do pretérito. E muitas de agora. Tudo bem? Até aí? Posso continuar? Então, a vontade, desejo, inteligência, imaginação, memória. Vontade no centro, a gerência. Tá? Então, a vontade era gerente. Então, ela vai perguntar lá para o departamento do desejo. O que você está fazendo com os seus desejos? Como você está direcionando os seus desejos? Você está direcionando os seus desejos para o bem ou para o mal? Você é aquele que deixa os desejos tomar conta de você? Ou você tem uma mente esclarecida e vigilante e você toma o rumo da sua vida? Tem gente que diz assim, caiu em tentação porque a carne é fraca. Não é a carne que é fraca. É a sua consciência espiritual que não está vigilante, esclarecida. Então, você está num vício. Você está num comportamento inadequado. Quem está comandando? É a vontade ou é o desejo? É o desejo. O desejo que está comandando. Quando o desejo assume a liderança da sua casa mental, você se torna escravo da sua mente. Porque o desejo é mais forte do que a sua própria vontade. Então o departamento assumiu a liderança da empresa. E aí temos problemas. Tudo bem? A inteligência. Se você usa a sua inteligência, você está usando essa sua inteligência para produzir coisas boas? Você é humilde? Ou você é aquele que ostenta, porque tem uma série de diplomas, tem uma série de conhecimentos, e você menospreza o outro, você se acha mais superior do que o outro? Como você está usando essa inteligência? Como você está usando essas facilidades que a vida te proporcionou, que você tivesse o conhecimento, a sabedoria e o entendimento? Você está usando a serviço para ajudar o próximo também? Para colaborar com o outro? Para levar os conhecimentos que você tem aos outros? Ou você só está ostentando um poder, um orgulho, uma satisfação pessoal? Quando acontece isso, a inteligência assumiu o comando da sua vontade. Quantas inteligências tem no mundo que estão usando para interesses egoístas? Então, o departamento da inteligência assumiu a vontade. O controle da vontade não está esclarecido nem vigilante. Os departamentos estão assumindo o controle mental. Você não consegue ter acesso às coisas mais espirituais. A imaginação. Para onde você está direcionando a sua imaginação? Para a sombra, para as coisas que não são boas, não são belas,
não são agradáveis. Então a sua imaginação está indo para uma direção errada. Você não está usando para produzir músicas boas, para produzir livros que têm conteúdos adequados, para você falar coisas e criar coisas que são boas. Para onde você está produzindo isso? Né? Então, para onde eu estou direcionando? Outro dia uma colega chegou na loja e ela viu um boneco na loja, um boneco de pano, parecia um monstrinho. E ela disse para mim assim, você sabe de que foi feito esse boneco? Eu falei assim, olha, eu não sei do que ele foi feito, mas eu sei que eu não gostei dele, eu sei. Né? Ela disse assim, esse boneco, Margarete, tem uma história. Ele foi criado para que as crianças que tivessem esse boneco, elas tivessem sonhos horríveis. Ele foi criado para o mal. Ele foi produzido com energias para o mal. Para levar às crianças terror, medo, sonhos terríveis. E o interessante é que no dia que eu recebi aquele boneco, eu tive um sonho terrível. Coisa que eu nunca vi na minha vida, um sonho daquele. Aí eu liguei o sonho com o boneco e com o que ela falou. Peguei o boneco, pedi para o Moisés, lata do lixo. Porque ele vai embora, vai ser espedaçado lá naquele negócio e não vai servir mais para ninguém, não vai para casa de ninguém. Então tem gente que produz coisas para o mal. Uma vez um conhecido, ele fazia atendimento, era terapeuta, ele fazia atendimentos. E ele disse que entrava no consultório e ele não se sentia muito bem. Aí disse que uma amiga entrou no consultório e perguntou para ele que ele tinha um objeto na mesa onde ele atendia, perguntou para ele quem lhe tinha dado aquele objeto. Ele falou assim, foi uma amiga minha que me deu em agradecimento a algo que eu fiz por ela. A pessoa tinha uma sensibilidade muito grande e disse para ele assim, você me desculpe, mas esse objeto, ele não foi feito com energia do bem. A energia dele é do mal. Então, esse objeto que está aqui na sua mesa está te prejudicando. Não foi a pessoa que deu, foi quem confeccionou o objeto. Quem fez o objeto. A energia de quem produziu era ruim. Então, o boneco o objeto ficou impregnado. Ele se dissolveu e ele melhorou. Depois. Então, tem coisas que as pessoas produzem, mas elas produzem fazendo com pensamentos ruins. Às vezes com má vontade. E isso produz para as coisas. E às vezes a outra pessoa que acaba recebendo, acaba sentindo as vibrações daquilo. Por isso que às vezes dentro da casa espírita, quando passa por tratamento, tem as vibrações daqui, os objetos são, o que está preso nesses objetos não fica. Mas às vezes, dentro até da própria casa, tem. Por isso que a gente tem que fazer evangelho no lar, fazer uma série de coisas. Para limpar isso. Então, e acontece? Acontece. Por quê? Porque às vezes a pessoa que tem esse registro no seu mental, ela não está fazendo com amor, com dedicação, com carinho, com vontade, até comida. Se você come fora, as pessoas que estão produzindo, você tem que fazer uma oração. Porque você não sabe como é que está o estado daquela pessoa, às vezes está atravessando uma situação difícil, um problema, uma dificuldade, está ali trabalhando, está insatisfeito. Então ela produz aquela energia no alimento, porque nós somos energia, vibração, frequência, nós somos tudo isso. E produz. Então, como está sendo essa aqui? Quantos livros estão sendo publicados? Que é um horror, gente. Tem livros que chegam na loja, eu jogo fora. Aí ele fala assim, jogou o livro fora? Eu falei, joguei.
Não serve pra nada esse livro. Não tem nada, só tem porcaria aqui dentro. Não vai servir pra ninguém. Joga fora, gente. E tem consumo, às vezes, desses tipos de livros. Que instigam o mal, a violência, a sexualidade. É uma coisa fora de série, gente. Tem livros que é um horror. Então, esse departamento aqui, ele está assumindo a liderança da vontade. Que a vontade, como ela é uma grande potência da alma, ela tem que ser direcionada para o bem, para o belo, para o bom, e não para o mal. O mal não é do divino. A memória. O que eu estou absorvendo na minha memória? O que eu estou arquivando nas minhas experiências? Quanto tempo eu uso do meu dia arquivando na minha memória coisas que são importantes? Ou eu estou entulhando a minha memória com uma quantidade de informações que não serve para absolutamente nada? E eu vou guardando, e eu vou lendo, e eu vou vendo, e aquilo vai ficando, e aquilo vai ficando. E você chega uma hora que o mental se alcançou. Porque ele absorveu tanta coisa durante o dia todo, muitas vezes até nas redes sociais, nos WhatsApp, que você não sabe o que tem ali mais, você já se perdeu. Quem não vai às vezes para o celular para fazer alguma coisa, daqui a pouco você fechou o celular e você não fez o que você foi para fazer, com tanta linha cruzada que aconteceu. Tudo isso vai ficando nos arquivos da memória. E hoje a gente está tendo muito problema aqui na memória. Por conta dos excessos de informações inúteis. Por isso que a gente tem que direcionar a vontade. O que é importante para mim agora? Onde eu preciso focar agora? O que eu preciso aprender aqui agora? Né? Que informação é? Para ver se estuda uma coisa, estuda outra coisa, e não entende nada, porque está estudando várias coisas ao mesmo tempo. Então foca em uma, terminou aquela, vai para outra. Tem gente que diz assim, eu leio um livro em um dia. Você lê o livro ou você estuda o livro? Ler é rápido. Estudar e compreender o livro é outra coisa. Né? Então, esses departamentos, todos têm que estar sob o comando da vontade. Que tem que ser o quê? Vigilante e esclarecido. Ok? Então, aqui, ó. Quando não tem a vontade no comando, está sem o comando da vontade, os departamentos tomam conta. O que você vai acontecer com o desejo? Você vai comprar muitos enganos e vai levar séculos de reparação. Você vai caminhar por escolhas equivocadas. A inteligência, muitas vezes, vai te aprisionar, sem a vontade, na criminalidade, na violência, na agressividade. Todo o conhecimento que às vezes você tem, você usa a inteligência para produzir armas. Você poderia usar essa inteligência para produzir coisas melhores. Produzir aparelhos que poderiam ajudar as pessoas a se moverem, a se mobilizarem. Você poderia usar para a saúde, para a construção. Você usa para matar. A imaginação vai gerar muitos monstros na sombra. Porque eu vou produzir coisas que vão prejudicar outras pessoas e eu vou ter que responder por tudo isso. Pela lei das reflexões. Porque o que eu produzo de bom, volta para mim. E o que eu produzo de ruim, volta para mim. E a memória, que é a função de registradora, pode cair em deplorável relaxamento. Deixo ela absorver qualquer coisa. Qualquer coisa serve. E fica absorvendo, absorvendo, absorvendo. E ela fica lotada e não tem informação de nada. Se perguntar alguma coisa, sabe nada. Tudo bem até aí?
Aí Emmanuel diz assim, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então eu tenho que me perguntar, isso que eu vou fazer é bom para mim e para os outros ou não é? Se não for bom, não faz. Essa é a vontade esclarecida e vigilante. Se eu fizer isso para alguém, eu gostaria que fizessem para mim? Se eu gostaria, tudo bem. Se eu não gostaria, não faço. Isso é uma vontade vigilante esclarecida. Né? Então a gente tem que se perguntar. Isso é benéfico? Vale a pena fazer isso? Isso vai trazer alguma coisa importante? Comentar alguma coisa, algum assunto, algum noticiário? Comentar com as pessoas? É bom? Vai trazer algum benefício ao outro? Vai trazer algum benefício a mim? Vai mudar aquela situação? Então, zíper na boca. Porque comentar o mal, gera o mal, multiplica o mal e amplia o mal. Já tem mais isso. Porque o nosso mental gera ondas. Porque é uma frequência, tem vibração. Então, quanto mais as pessoas falam no mal, mais as ondas do mal se propagam. E encontro pessoas que não estão na frequência do bem, estão na frequência do mal, potencializa o mal. E ele se multiplica cada vez mais. Aí você vai dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Você propagou uma informação do mal. Seja por escrito, seja falado. Tá? Então, só se comenta o que for para enaltecer, o que for para elevar, o que for para ajudar. O mal não merece comentário em lugar nenhum. Chico. Tá? Então a gente tem que mudar de assunto. Outro dia entrou na loja de novo, uma conhecida, e ela tem o hábito de toda vez que ela chega, falar das suas dores. Sempre tem um problema, tá? Ele muda de pontos no corpo, mas o problema acontece, tá bom? Então ela chega, ela já começa. Ah, tá difícil. Ela já começa assim, está difícil. Olha, agora é isso, aconteceu isso, o médico falou isso, blá, 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 blá. O assunto dela é só isso. Só fala disso. Aí eu tento e vou igual o glacê, né? Tentando mudar de assunto. Aí naquele dia, por uma bênção divina, que eu preciso sair dessa conversa, né? Mudar alguma coisa, né? Às vezes eu pergunto, o que aconteceu de bom essa semana, né? O que teve de notícia boa? Volta de novo no mesmo assunto, entendeu? Não responde, volta de novo. Aí entrou um cachorrinho. Muito bonitinho, filhotinho. Ah, era a minha chance, né? Falei, olha que cachorro mais lindo. Aí ela se virou, mudou o assunto, esqueceu. O foco foi o cachorro. O assunto acabou. Margarete. Mas, pode ir. No sábado, eu trabalho com as famílias aqui. Uhum. Então, eu estava aqui, e enquanto eu não começava o trabalho, a rodinha aqui. Dor de cabeça, dor do braço, dor no ombro, dor não sei o quê. Vocês sabem, perguntei, sabe por que dói tanto? Vocês não param de falar nisso. Vocês estão realimentando isso. Né? Foi um silêncio assim. Eu saí, não sei se continuou. Mas aí que é isso. É. Então, a pessoa já chega dizendo assim, está difícil. Então, o que ela joga no campo mental dela? Está difícil. Se está difícil, é o que é. Nunca vai estar fácil. Você sabe que essa semana, eu até estava falando para a Fátima, teve um médico, ele fez uma pesquisa e ele falou que as pessoas que aposentam morrem muito rapidamente, 2, 3 anos, porque mentalmente eles passam a vida dizendo, eu vou parar,
eu vou parar, vou aposentar, quero aposentar para parar. E o cérebro responde com isso, vou parar e morrer, parar, né? Parar e morrer. Então, quando a pessoa aposenta, o cérebro responde com aquela mensagem, olha, você não parou? Então, parou. Né? Então, essa pesquisa levava muito isso que você falou, a mente, né? Assim, o poder de você criar dentro da tua mente, uma situação que você, sem saber, está criando, né? Um empecilho que você está, sem saber, está criando. E ele falou desse caso da aposentadoria. E eu sempre falo, né, para parte das pessoas que eu não vou parar, eu gosto de trabalhar, eu quero continuar trabalhando até não poder mais mesmo. E isso que você falou bate bem com É verdade, porque a mente informação que cria você fala. Existe essa concepção, eu estou ficando velho, estou envelhecendo. Não. Se você falar que está envelhecendo, você está registrando o envelhecimento. Eu estou cada dia melhor. Mas o Chico já falava, né? Que tudo começa pela mente. Eu estou cada vez melhor. Eu tinha até uma mania que e através disso eu até estou cortando. Eu sempre falava assim, mas eu acredito que com 70 anos ninguém vai mesmo me contratar para desenhar e tal. Então, com 70 anos. E aí quando ele falou, eu falei, pô, tem que parar com isso, porque meu cérebro está registrando isso só, com 70 anos ninguém vai querer te contratar. Exatamente, você está mudando para o universo. Você está jogando para o universo. O universo, ele está registrando o que você está informando. E aí ele te devolve. Mas ele não pensou assim. Hã? Estou com 37 anos. Exatamente, ele continua com 37. Então, tem um livro aquele do Poder do Agora, Choro, não sei falar direito aquele nome. Tem o próprio livro Segredo, não são livros espíritas, mas são livros, O Poder da Mente, são livros espíritas, mas são livros que têm uma explicação do estudo da mente, do pensamento novo, muito interessante. E tem a ver, porque se você começar a exercitar isso se torna uma realidade, porque você põe para o seu cérebro a realidade que você quer. Você escuta muitas pessoas passarem e dizerem assim, estou na idade do condor. A idade do condor, depois dos 40, a idade do condor. Isso é um padrão registrado no inconsciente coletivo e que todo mundo absorve como uma realidade. Você sabe, a única coisa Compensação, tem gente com 80 anos que eu conheço que não tem dor nenhuma. Então, o que é um padrão? Né? É o padrão da sua mente. Você sabe que a única coisa nessas coisas assim, de livros como O Segredo, é que eu acho que algumas pessoas, não estou dizendo todas, né? Mas algumas pessoas, elas pegam aqueles exercícios que eles têm lá de essa aqui é a casa que eu quero, então eu vou colocar aqui na parede, vou ficar olhando para a casa que eu quero. Isso funciona até um certo momento, mas assim, se você não fizer nada além disso, também ela vai ficar ali na parede. Você tem, né? Uma coisa tem que focar, né? A vida é então, assim, ação. o que eu acho errado nesses livros de autoajuda é essas coisas, esses exercícios assim, que a pessoa acha que eu vou colocar aqui, então, esse carro que eu quero. Não, mas quando ele fala isso, é assim, a hora que você projeta ali, você olha, você está direcionando o foco para aquilo que você deseja. Então, você está direcionando a mente, o foco é o foco, não é o objeto em si. É o foco da direção da sua mente, do desejo que você quer. Entendeu? Então, aquelas imagens de visualização reais ali, que a pessoa coloca, é para reforçar, é um reforço para ajudar o seu processo mental, entendeu? Como se estivesse tendo a certeza que aquilo é real. Entendeu? Essa é a coisa. E você tem que alinhar pensamento e o sentimento. Os dois têm que estar juntos. Você não pode estar pensando uma coisa e sentindo outra, porque eles não estão alinhados. Para que isso aconteça, entendeu? Mas, é verdade. Eu sempre falo um mantra, eu sempre digo assim, toda vez que eu chego num local, eu encontro lugar para estacionar bem próximo.
Estou falando isso direto. Quando eu pego o carro, eu estaciono num local bem próximo de onde eu vou. Eu também. E eu tenho conseguido mudar. Eu faço isso. Tá? Então, é o poder mental. Você abre caminhos. É. Você está abrindo caminhos. Você está exigindo. Aí o pessoal fala que a gente tem sorte. Mas eu disse, não, eu já sei que eu vou encontrar. Não, tem uma vaga para mim ali. É verdade. Às vezes eu tenho que buscar o carro lá no Jabaquara. Eu sei. Porque ele que dá na direção. Mas eu falo, quando eu dirijo, eu sempre acho lugar para estacionar, entendeu? Ele não. Ele entra e fala assim, tá difícil, não tem lugar, não acho lugar. Pronto, ele queima o filme. Ela estaciona o carro lá, depois me telefona e fala, guincharam o carro. Vamos lá. Então a vontade diz assim, em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata de conexão com os semelhantes. Então, a gente sempre vai ter conexão com os outros, sintonia com os outros, tá? Isso é fato, não tem como. A gente aqui está em sintonia também. Agora, a sintonia constitui uma lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, eu entro em sintonia com os outros, mas eu não preciso agir como os outros. A disciplina de eu ficar na corrente do bem é minha. A decisão é minha. Eu não preciso, para pertencer a um grupo, eu tenho que ser igual a todo mundo do grupo. Hoje tem a característica física, a roupa, tem que ser todo mundo a mesma coisa. Não preciso disso. Sobrancelha. Hoje é um padrão, né? É um padrão que todo mundo faz esse padrão. Mas você não sabe nem se aquilo é bom para você ou não, mas é o padrão. Então você absorve o que está fora para dentro, mas você não sabe se aquilo para você é importante. Então é fácil de você dar identificação, né? Então, eu preciso estar no controle disso que eu administro. Então eu posso ir para um lugar, as pessoas podem beber? Pode. Não necessariamente eu preciso beber. Né? Eu não preciso beber porque todo mundo está bebendo. Eu tenho que manter a minha linha de pensamento. Essa é que a vontade faz. Então eu continuo no comando da minha mente. A nossa sociedade também é um agrupamento de vontades. Existem as vontades coletivas, tá? Que têm os mesmos propósitos e são centro de forças irresistíveis. Tem que tomar muito cuidado com isso. Esses grandes agrupamentos, quando começam aquelas coisas que todo mundo tem que fazer, prestar muita atenção, porque tem um poder muito grande. Tá? E é por isso que a gente tem que ter cuidado. Propósito. Nem sempre o propósito da sociedade é o seu propósito. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando eu estudava, a gente ia para a faculdade, e aí quando chegava sexta-feira, aí o pessoal, ninguém queria ir para a aula. Aí começava, vamos matar a aula, vamos embora, vamos todo mundo pro barzinho. Era o que fazia. Porque se alguém ficar, vai atrapalhar. Eu ficava, eu atrapalhava. Né? Porque eu pagava a minha faculdade e eu não queria ir pro barzinho, gastar dinheiro no barzinho. Eu queria estudar, estava pagando. Né? Eu, às vezes, para não criar um caso com as pessoas, e se não tivesse nenhum problema, eu ia embora. Se ninguém for ficar, não vou ser a ovelha negra aqui. Eu ia embora para casa, mas eu não ia pro barzinho. Não mudou nada, não, piorou. Piorou? Então, mas eu não ia pro barzinho. Agora é segunda-feira. Agora é segunda-feira, já desde segunda. Eu já tenho que desde segunda. Então, mas é assim que é. Mas não podia fazer isso toda hora, porque todas as aulas de sexta-feira eu ia perder o meu ano, porque eu não podia assistir as aulas de sexta-feira. Né? Chega uma hora que você vai ter que falar. Né? Olha, gente, toda sexta-feira não dá, porque eu vou reprovar por falta. Eu não estou aqui para reprovar por falta, porque eu preciso do diploma. Né? Aí você tem que se posicionar.
Né? Então, você tem que direcionar o que você quer, qual é o seu propósito. Senão você vai com a onda. Tem que tomar muito cuidado, porque a onda anda bem alto. Né? E está levando muita gente. Né? Então, o Evangelho diz assim: disciplinar as vontades. Desculpa, o Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Qual é a resposta? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Com pouco dentre vós fazem esforços. Então, por que a gente está encarnado aqui? Qual é a proposta da gente estar encarnado? Evoluir. Evoluir. Como que a gente vai evoluir? Com vontade. Vontade. Mas vontade Trabalhando. para fazer o quê? Para se melhorar. Melhorar. Aprender. Aprender e corrigindo o quê? Os erros. Que precisa ser corrigido. Né? Então a gente vem aqui com muitas falhas. Nós já conseguimos algumas virtudes. Então algumas a gente vai aprimorando, outras a gente vai tentando atribuir. E aquelas que ainda estão equivocadas, a gente vai tentando melhorar. Você já evoluiu. Porque você falava não para os seus colegas. Eu falava. Então, a gente vai nesse propósito. Então, cada dia é um passo para frente. Né? Se a gente sair dessa encarnação sem fazer absolutamente nada, a gente perdeu a oportunidade. Né? E a gente vê muito, né? Conversa às vezes com as pessoas, não querem saber de espiritualidade, não querem saber nada. Eles querem saber de festa, passeios, curtir a vida, aproveitar, trabalhar, ganhar dinheiro. No final de semana, extravasar as ideias, né? Para tirar os problemas da semana, como se isso fosse resolver, né? Ameniza um pouco, mas... Quando você é jovem é diferente. Não, não estou falando de jovem, não, estou falando normal, das pessoas normais hoje, né? Todo mundo no dia a dia. Você não está voltada para ficar aqui estudando. Não, são poucas. São poucas pessoas. A gente observou, foi em várias casas espíritas, depois da pandemia, houve um esvaziamento muito grande. Teve casas que até fecharam. Não voltaram mais. E deveria ser o contrário, né? Depois de todo mundo. Pois é. Entendeu? Então, qual é os nossos objetivos? São mais materiais ou são mais espirituais? Não que você não vá ter o seu lazer, aproveitar. Jovem está aí, está fazendo isso. Né? Mas jovens também na nossa época, a gente buscava essa questão espiritual. Que os pais também levavam. Né? Hoje não dá mais esse foco para isso. São poucos os lugares. Admiro muito os evangélicos que conseguem trazer um público muito grande de jovens para os seus espaços físicos. Né? Porque é o futuro. É o futuro. Então a gente tem que estar prestando atenção, porque é ela a vontade que vai direcionar tudo isso. Se começam os outros departamentos a assumir a liderança, acabou o controle. A gente está o barco andando por aí. Aliás, eu acho que os evangélicos foram os que mais cresceram nesse aspecto. Nem a Igreja Católica, apesar de ter os carismáticos lá, o grupo de jovens, houve esse esvaziamento também. E é interessante que eu também observei, às vezes eu passo na frente das igrejas de domingo, elas estão lotadas. Muita gente do sexo masculino dentro da igreja. Coisa que não era uma normalidade, né? E lotadas. Gente do lado de fora da igreja, domingo de manhã. Tá? Agora, abre a casa espírita no domingo de manhã. Não vai uma viva alma. Por quê? A Tânia abre no domingo de manhã. Ela não Domingo de repara, manhã, não né? repara. Ela tem frequência lá no Jardim São Manuel. Eu sei. Conheço.
E são poucos. Poucos lugares que fazem isso. Tá? Lá no Sementinha também, abre e fica lotado. Na Vila Margarida, nas comunidades. Os evangélicos, eles são praticamente coagidos, né? Se você for prestar atenção, eles te obrigam você a pagar o dízimo, você... Uma vez nem tanto são seguidores mesmo. Os pais também são rígidos com os filhos e eles te coagem por pagar. Mas aí não tem... Você sabe que acho que tem essa nova vertente aí deles. E eu fui, me convidaram para ir, eu fui no domingo, né? Estava lá em São Paulo, gigantesco, vários. Interessante até o que eles falavam, né? Só vi coisas, não posso falar, não, coisas positivas, muita música. Sim, né? muito música. E trabalho muito com a música mexe ali, movimento, eu vi, sabe, tudo na faixa assim dos 20 aos 30, 35 anos, mas muita gente. Tem a gente se pergunta assim... Ela foi na loja com 2 crianças e eu percebi pelo jeito dela, muito simpática, conversava bastante, as crianças muito educadas, uma pequena, um maiorzinho, e ela falou que ela era evangélica e que as crianças, a família ia no domingo na igreja e as crianças participavam da evangelização e elas estudavam um livro. Elas tinham o estudo daquele livro, elas estudavam aquele livro, tinha teatro, tinha uma série de coisas, estudavam aquele livro. E eles levavam uma doação para os trabalhos sociais que seriam executados, dos quais eles participariam. Entendeu? Então, tinha essa exigência para eles aprenderem a doar. E eles tinham que, sempre levavam alguma coisa para a doação. Um sabonete ou alguma coisa, eles tinham que levar algo para a doação. Mas eles tinham a opção de não ir? Opção de não ir. Não, mas eles não queriam não ir, eles queriam ir. Mas mesmo se ele não quisesse, ele não teria essa opção. Não, teria porque ela falou que eles não eram obrigados, não. Não senti nada disso. Eles iam porque eles sentiam, as crianças me pareceu que gostavam de ir. Né? E os pais também, era uma reunião de família mesmo deles lá. Eu achei isso muito interessante. E eles eram muito educados, as crianças eram muito educadas. Que é difícil. Né? É difícil. Mas eram educados. Educados, respeitados. Criança ativa, né? Mexia nos brinquedos, tudo, mas não eram mal educados, a gente percebe, né? É do espírito da criança. Então, eu acho que pode ter alguma coisa que não seja legal, mas outras, eu acho que eles conseguem produzir muito. São crianças que, pelo menos nesses dias, não estão na rua, não estão nos vícios, né? Elas estão tendo uma instrução, um encaminhamento. Isso é importante. Seguir uma religião é muito bom, mas nem todas estão 100% corretas. Nenhuma. Os desvios, os ensinamentos. Eu tive os colegas de trabalho que são milhares que eu trabalhava, né? E tem uns evangélicos legais, mas tranquilo, mais descontraído. Como espírita, né? Tem os legais e os não legais, né? Era chato, né? Porque não é religião, né? São as pessoas que fazem religião. A gente rotula a religião que é ruim. Não é religião, é as pessoas que não atuam corretamente dentro dela, né? Mas a objetividade da religião é transformar o homem para o bem. Elas estão indo todas, procurando todas na mesma direção. E a maioria deles não aceitam a minha seita, a minha religiosidade. Eu tenho um não pensamento. aceito. A maioria deles. Que a melhor religião é aquela onde você se sente bem. E a do amor. Eu penso assim, eu acho que se está falando sobre o bem, está fazendo bem, não importa que título tem, entendeu? Segue Cristo, segue Jesus, não importa se é espírita, umbanda, se é, não sei, evangélico, se é... Eu, por exemplo, nessa que eu fui convidada, eu achei interessante, porque era um movimento muito grande, e todos jovens, e eles tinham lá, lógico, a gente percebeu que na verdade é uma indústria ali, né? Um grupo de marketing muito forte, que
tinha os departamentos, tudo muito bem estruturado, tudo realmente eles envolvem para a pessoa ficar, né? E se isso é bom ou ruim, se a pessoa se sente bem, se a pessoa está fazendo bem. Exatamente. O importante é você não desfocar do bem. Exatamente. Né? Se desfocar do bem, ela não está cumprindo o seu propósito. Se tiver no bem, ela está cumprindo o propósito. Se as pessoas que lá estão se sentem confortáveis, se sentem bem, e está ajudando essas pessoas a se melhorarem, eu acho que ela está cumprindo o seu propósito. Com certeza. Né? Então, Fazer a nossa parte. exatamente isso. Ó, vigiar e orar para não cair em tentação. Construímos por dentro e a vida realiza por fora. Tá? Primeiro é dentro. Eu tenho que sinalizar dentro. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Batei e abri-se-vos-á. Você tem que fazer movimento. Se você não fizer um movimento do que você quer, do que você deseja, não vem. Tá? A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Então, as nossas vontades, a direção das nossas vontades tem que ir na direção da vontade divina. Cada vez mais, nós vamos ter que espiritualizar a matéria. Espiritualizar a matéria. Desapego, né? Matéria tem que começar a gente entender que nós somos expressões do divino aqui. E que nós temos que espiritualizar essa matéria. E só com o tempo que a gente vai fazendo isso. Não dá, a vida não dá saltos. Mas aonde Deus te colocou, o que eu posso oferecer e fazer de melhor? Esse é o objetivo de cada um. Quanto eu posso contribuir aqui mais? Quanto eu posso colaborar mais no bem aqui? Né? Essa é a ideia para cada um. Então é isso, gente. Fechamos. Tá bom? Obrigada pela paciência. Obrigado. Vai desligar. Vermelho? É o vermelho. 2 vezes. Isso. Quanta luz,